Abra este cofre e 5 milhões serão seus, zombou o bilionário em uma festa privada, convicto de que nada poderia desafiar o seu sigilo. O tom foi de provocação, riqueza convertida em escudo, segredo empilhado como muro. Quem viu aquilo e não riu foi um menino que varria os corredores, filho da empregada, que guardou aquela risada como uma chama. O que acontece quando o olhar que ninguém considera encontra o ponto fraco de um império de silêncio e arrogância? Neste vídeo vamos revelar cada camada dessa história. As raízes do homem que acreditava ser intocável, a rotina invisível de quem descobriu o segredo, o momento em que uma memória virou prova e como, em 60 segundos, a balança começou a virar. Antes de continuar, se você gosta de ver justiça sendo feita e segredos expostos, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que desconstroem poderosos. Esta não é apenas a queda de um cofre, é a crônica de um sistema que protege privilégios e pune quem ousa ver. O que vamos mostrar agora é passado, momento decisivo e consequências públicas. Permaneça até o final, porque isso pode ser a história de alguém que você conhece e porque cada detalhe que revelamos alimenta um debate maior sobre poder, vigilância e responsabilidade. Ricardo Monteiro ficou conhecido como o homem que transformou silêncio em fortuna, e esse silêncio tinha práticas precisas. Filho de um empresário falido, ele aprendeu cedo que informação valia mais que dinheiro, então investiu em departamentos fechados, contratos em offshore e cofres dentro de cofres. Em salas com painéis de madeira escura, luz difusa e ar-condicionado ajustado para manter tudo impecável, ele colecionava documentos, contratos, fotografias e memórias que teriam destruído reputações. Sua obsessão era o controle, protocolos de entrada, câmeras que gravavam apenas quando necessário, um cofre no subsolo da sua mansão com uma fechadura mecânica rara, uma combinação que, segundo ele, ninguém jamais descobriria. As paredes exalavam cheiro de couro tratado, o piso rangia apenas às noites sem visitas, e havia sempre alguém para ajustar cortinas e aparar arestas. No centro daquele ambiente há o objeto crucial, o cofre com pintura enegrecida, batizado nos corredores apenas como o cofre, guardado por alarmes e por uma atitude implacável que se estendia do patrão àquele mundo de servidão disfarçada. A mansão de Ricardo era palco de um cotidiano quase ritual. A manhã começava com cafés servidos em porcelanas brancas, cheiro forte de café que invadia os corredores e o som distante dos chefes de cozinha afinando panelas. A segurança mascava uma disciplina silenciosa, leitores biométricos, crachás, reconhecimento facial em portas internas. A equipe de confiança incluía o diretor financeiro Eduardo Santos, a chefe de segurança Carla Mendes, o assistente pessoal Tiago Silva, a contadora Ana Ribeiro, o advogado de confiança Lúcio Barros e o assessor de imprensa Roberto Maia. Cada um tinha uma função precisa e esteve envolvido em decisões que topografaram os limites do aceitável. Fora desse círculo, a casa respirava outra atmosfera. Na cozinha, Marta, a empregada, mexia panelas e sussurrava nomes antigos enquanto o menino que limpava cantos, Gabriel, seguia rotinas de invisibilidade. Gabriel, com mãos pequenas e dedos já calejados nas vassouras, movia-se entre sombras e lustres, aprendendo a ler ruídos e a desenhar rotas invisíveis. Para Ricardo, eles eram detalhes dispensáveis. Para Gabriel, cada detalhe era uma anotação. Gabriel tinha uma memória que parecia gravada na pele. Desde a infância, ele colecionava sons, reflexos e padrões. Nascido no interior, cresceu ouvindo histórias de como a cidade grande engolia promessas e aprendeu cedo a virar o olhar para sobreviver. Na escola, não teve tempo para livros, tinha que correr para limpar salas, arrumar cadeiras e, às vezes, esperar que a patroa esquecesse algo sobre a mesa para devolver com o maior cuidado. Na adolescência, quando percebeu que memórias podiam ser moeda, transformou atenção em proteção. Ele sabia o nome dos passos que vinham pelo corredor, o timbre da risada de cada convidado, a marca de café que o mestre preferia. A formação prática veio de tarefas diárias, reparar uma torneira, costurar um botão, consertar uma tranca. A perda foi uma constância. Perdeu o pai cedo para um pequeno acidente de trabalho e aprendeu que garantias não existem.
No presente, trabalhava para pagar estudos noturnos, mensurar a distância entre fome e dignidade e sustentar a mãe Marta e a irmã pequena, Sofia. Essas circunstâncias o tornaram cauteloso e determinado, um observador que cultivava silêncio como defesa, até que uma noite tudo se alinhou para transformar silêncio em prova. A primeira vez que Gabriel viu a combinação foi um acidente de luz e reflexo. Era madrugada de sábado, a casa com pouca gente, um jantar havia terminado e alguns convidados ficaram na sala principal, absortos em conversas abafadas. Gabriel passava com uma bandeja recolhendo copos quando, ao dobrar um corredor estreito, notou um reflexo no metal polido de um corrimão. Naquele reflexo, por um segundo, Ricardo gesticulou, abrindo uma gaveta onde havia uma folha com anotações. O reflexo mostrou padrões de números, não inteiros e rabiscados com pressa. E depois, Ricardo suspirou, fez uma piada alta e falou algo sobre deixar um enigma. Gabriel não sabia ler todos os números, mas sabia reconhecer formas. Na cozinha, o cheiro do molho que fervia, o calor da chapa, a textura pegajosa de açúcar caramelizando, tudo compunha um quadro sensorial que gravou aquele segundo como uma cena de filme. Ele tornou aquilo uma imagem fixa na memória. À noite, no quarto pequeno que dividia com a irmã, ele repassou mentalmente os movimentos, a ordem dos números, o ritmo da fala de Ricardo. Aquela visão foi o fio que mais tarde guiaria um ato preciso. Quando a descoberta aconteceu, o impensável começou a se revelar em camadas. Ricardo sentiu que alguns segredos podiam ser testados em público como demonstrações de poder. Por isso, proferiu a provocação sobre o cofre e os 5 milhões como um troféu verbal. A partir daí, ele intensificou medidas, trocando fechaduras eletrônicas, contratando perícias privadas e refazendo rotinas. A equipe de segurança reduziu ainda mais a circulação de itens e foi criada uma lista rígida de acesso. Mesmo assim, falhas humanas ocorreram. Eduardo, o diretor financeiro, enviou um envelope errado para a sala de reuniões e Tiago, o assistente, deixou uma gaveta entreaberta por 10 minutos. Cada descuido gerou microfissuras no seu mundo prefeito. As tentativas de reforçar o sigilo tornaram a vida na mansão mais tensa. Portas que antes se abriam facilmente passaram a exigir múltiplas autenticações. O ar-condicionado estava sempre mais seco, os chefes cochichavam mais baixo e os convidados comentavam entre dentes. A tensão sensorial era quase palpável, o cheiro de cera misturado à roupa engomada dos empregados, o calor das lâmpadas de palco nas celebrações e o som metálico de chaves que circulavam sem parar. No momento em que Gabriel compreendeu que aquilo não poderia ficar apenas como lembrança, ele fez uma escolha que reverteu papéis. Sabendo que expor um bilionário exigia cautela e prova sólida, ele arquitetou uma sequência que juntaria evidência física, testemunhas e gravações. Primeiro, começou a registrar sons com um gravador escondido, aprendendo a posicionar o aparelho para não captar apenas ruído, mas vozes claras. Depois, passou a observar rotas de circulação, horários de troca de guardas e horários em que as luzes se apagam. Reuniu aliados discretos. Marta, a mãe, que sabia movimentar-se pela casa sem ser notada, Clara, a faxineira do escritório anexo, que aceitava recolher papéis sem chamar atenção, e João, um estagiário do escritório que, por ingenuidade, fazia tarefas de escritório e poderia ser orientado a reproduzir determinados protocolos. Cada um tinha uma ação. Marta serviu como distração em uma noite, Clara recolheu documentos que corroboraram a história, João autenticou entradas em registros que pareciam normais e Ana, a contadora, foi contatada por fora quando a narrativa tomou corpo suficiente para envolver uma denúncia formal. Também surgiram nomes principais da investigação posterior, delegado Pereira, a quem a equipe de defesa entregou gravações, e a advogada Marina, que assumiu a causa pública para transformar a acusação em processo. Os primeiros passos da crise foram de tentativa e erro. Ricardo reagiu como todo-poderoso reagiria, chamou seus advogados, contratou peritos e tentou silenciar por meios formais e informais. Havia reuniões em salas com portas pesadas, o cheiro de álcool de limpeza nas mãos dos assessores, o som constante do telefone que não parava. Eduardo e Lúcio prepararam uma resposta que buscava desacreditar qualquer denúncia como vingança de empregado demitido.
Eles desmontaram narrativas em reuniões, trocando papéis e reescrevendo cronogramas, enquanto Roberto, o assessor de imprensa, ensaiava frases para minimizar o impacto. Ao mesmo tempo, do lado de fora, as primeiras pistas vazaram para redes sociais. Um vídeo curto com um trecho de conversas, uma foto borrada de uma anotação, um áudio de fundo que sugeria números. A reação pública começou a sair do controle. No entanto, a equipe de Ricardo acreditava que com o tempo tudo seria varrido. Subestimaram a resiliência da prova, a capacidade de investigação dos que receberam as pistas e a vontade de Gabriel, que agora tinha aliados prontos para levar adiante cada elemento recolhido. As medidas de Ricardo falharam por uma razão básica. Quando se confronta poder com prova, a verdade tem um peso que protocolos não anulam. Primeiro, uma perícia independente revelou que o cofre não estava preso a um sistema eletrônico inviolável, mas a uma combinação mecânica que poderia ser inferida se tivesse a sequência correta de passos. Segundo, uma análise documental feita por Ana, a contadora, mostrou transferências que não batiam com a narrativa fiscal oficial. Terceiro, os registros digitais de entrada e saída apresentados por João mostraram inconsistências cronológicas. Cada uma dessas fragilidades foi detalhada em relatórios, com metadados de tempo e checagens de assinatura. A mídia passou a pressionar, a hashtag que pedia explicações começou a circular, e organizações de fiscalização anunciaram que estavam de olho no caso. A escalada técnica se transformou em escalada social, protestos discretos em frente à sede das empresas de Ricardo, notas de repúdio de associações comerciais e pedidos de esclarecimento de acionistas. Ele tentou remediar com doações e discursos de reputação, mas a narrativa do cofre aberto começou a ganhar tração. Em meio a essa tensão crescente, houve uma proposta pública que mexeu com as regras do jogo. Em uma coletiva improvisada, Ricardo fez uma oferta. Pagaria 5 milhões a quem abrisse o cofre em público, um ato de demonstração de poder que pretendia consolidar domínio. A coletiva teve cenário de luxo, luz forte sobre o palanque, microfones alinhados e flashes estourando. No palco, ele sorriu com frieza enquanto assinava um documento que formalizava a oferta, com testemunhas e advogados presentes. A plateia mista registrou cada palavra. Aquilo virou catalisador, porque transformava o privado em espetáculo e convidava olhos curiosos a mirar. Para Gabriel, a oferta era armadilha e oportunidade ao mesmo tempo. Era preciso transformar uma provocação em prova irrefutável, e para isso ele precisava de aliados com acesso técnico e de uma coreografia que impedisse que o ato se tornasse fraude de demonstração. A preparação para um momento decisivo foi meticulosa. A primeira etapa envolveu recrutar quem poderia operar o cofre com conhecimento técnico e discrição. Tiago, pressionado pela culpa, concordou em ajudar com informações sobre rotas e horários. Clara garantiu que funcionários distraídos não estivessem no local, e Ana organizou documentos que dariam suporte à autenticidade da ação. Gabriel conversou com cada um em voz baixa, descrevendo passo a passo o que precisava. Um recuo propositado de câmeras em certos ângulos, a entrega de um envelope com um rascunho que confirmasse a presença da assinatura do próprio Ricardo em documentos antigos, a sincronização de um vídeo que registraria o ato em pelo menos 3 ângulos. Havia também a necessidade de manter a narrativa limpa contra contestações. Um registro de cadeia de custódia começaria a ser montado no simples momento em que o cofre fosse aberto, com testemunhas identificadas e gravações arquivadas. Na noite do desafio público, a cena foi de uma tensão quase cinematográfica. Luzes, fotógrafos, risos nervosos, o som de saltos, o cheiro de perfume e do terno limpo de Ricardo. No centro do salão, havia o cofre sobre uma mesa reforçada, correntes visuais que o destacavam como objeto de desejo. Gabriel entrou como parte da equipe de apoio, com o coração batendo forte, mãos suadas, a sensação do tecido da camisa arranhando o peito. Antes de agir, ele trocou olhares com Marta e com Tiago, que acenaram quase imperceptivelmente. Havia uma estratégia de silêncio. Todo diálogo seria mínimo, cada passo calculado. No momento exato, quando alguém chamou por atenção, Gabriel se aproximou do cofre com calma estudada, tocou o metal frio, sentiu a vibração do teclado na ponta dos dedos e começou a inserir a sequência que havia guardado. Cada número foi dito mentalmente. O som de cada clique sustentava a respiração coletiva. O ar parecia mais denso e o público ficou em silêncio absoluto.
O ato prático da abertura durou 60 segundos que pareceram horas. Antes da abertura, houve um diálogo contido entre Gabriel e Tiago que ilustrou a tensão e a precisão de cada troca. Gabriel, você está pronto para cobrir as câmeras? Tiago, sim, mas se algo der errado, eu me afasto e finjo que não vi. Gabriel, não vai dar errado, lembra do reflexo. Tiago, se o cofre abrir, vamos ter que confiar em cada testemunha. Gabriel, confio em quem fez as coisas pequenas, não nos discursos. Tiago, e a sua mãe? Ela estará onde sempre esteve, observando. Tiago, vai contar os passos em voz alta se precisar. Gabriel, prefiro que apenas registre. Tiago, ok. 5, 6, 7, 8. Gabriel, 37, 12, 8, 31. Tiago, lembra de bater no metal para chamar atenção se não abrir. Gabriel, só preciso de um som seco e da luz certa. Tiago, vai. Gabriel, pronto. A plateia assumiu sua posição de espectadores cautelosos, alguns com sorrisos incrédulos, outros já suspeitando da farsa. O som do cofre cedendo foi um estalo que cortou o ambiente, um ruído seco e pesado que se misturou ao ar frio do salão. Quando a porta se abriu, a luz interna refletiu em papéis e envelopes que, naquele instante, ganharam o status de prova. As imagens daquele minuto foram capturadas por celulares, por câmeras profissionais e por microgravadores colocados estrategicamente. O que saiu do cofre não era apenas papel, eram registros de transações, fotos que ligavam nomes a operações, contratos assinados com datas que contrariavam versões oficiais. A cena sensorial foi intensa. O cheiro de tinta fresca, o toque áspero dos papéis, o som de páginas sendo folheadas, os olhos arregalados dos convidados, o gosto amargo de derrota pairando sobre a mesa. Ali estava a prova que, se autentificada, podia derrubar reputações e desencadear processos. O ato de Gabriel foi simultaneamente técnico e simbólico. A abertura não era apenas física, era a abertura de um processo historicizado pela exposição pública. Imediatamente, as repercussões se desdobraram em ondas. Vídeos com o momento viralizaram, matérias de grande circulação começaram a questionar e grupos de interesse passaram a pedir investigação formal. Ricardo tentou, em comunicação pública, minimizar aquilo como iniciática orquestrada, mas a evidência saiu do cofre e entrou em domínio público. A mídia exibiu trechos de documentos que mostravam pagamentos suspeitos, contratos com cláusulas duvidosas e correspondências que mencionavam nomes envolvidos em decisões duvidosas. A reação no local foi imediata. A mesa dos convidados virou um emaranhado de discussões, choros e acusações. Nas redes, o debate ficou entre indignação e incredulidade. Alguns seguidores de Ricardo foram em defesa dele, enquanto pessoas de dentro de círculos empresariais começaram a reacessar relações. Testemunhas como Eduardo, Carla, Ana, Tiago, Clara, Marta, João e Roberto passaram de peças coadjuvantes a personagens centrais de uma narrativa que exigia explicações. A investigação formal trouxe procedimentos técnicos que deram substância à narrativa. Peritos forenses apreenderam documentos, fotografaram cada página, colheram digitais e criaram relatórios de autenticidade No campo digital, especialistas em perícia eletrônica extraíram metadados dos arquivos, analisaram logs de acesso ao sistema de segurança e compararam timestamps com registros bancários. A cadeia de custódia foi registrada desde o momento da apreensão até a guarda no cartório judicial, com assinaturas, lacres e registros em sistemas oficiais. Em 300 caracteres, uma explicação técnica. A perícia combinou análise documental tradicional, verificação de assinaturas por exame grafotécnico, checagem de metadados digitais e confronto de registros bancários com extratos oficiais, garantindo integridade e rastreabilidade para uso probatório. As medidas processuais transformaram a sensação pública em ação institucional. Imediatamente foram iniciadas apurações internas e solicitações de cooperação internacional para ativos em offshore. Durante o processo surgiram momentos de tensão que precisaram ser desacelerados e explicados. O primeiro momento veio quando Ricardo tentou desmontar a autenticidade de um contrato com uma narrativa de falsificação. A sala do tribunal ficou carregada, o ar-condicionado parecia mais frio e o som de um marcador de voz interrompendo a audiência se fez presente.
Em palavras e imagens, o público viu o advogado Lúcio confrontar o perito. Como garantir que não houve manipulação? O perito respondeu com calma técnica, descrevendo a metodologia de verificação dos metadados e a impossibilidade de retroagir timestamps sem deixar vestígios. Esse confronto se estendeu por longos parágrafos de explicação, com a plateia segurando a respiração. O segundo momento de tensão ocorreu quando um áudio com uma voz parecida com a de Ricardo foi exibido, em que ele parecia instruir pagamentos ocultos. A defesa alegou edição. A acusação apresentou a cadeia de arquivos brutos, gravações originais e testemunhas que confirmaram o contexto. Ambos os momentos foram descritos com detalhes sensoriais: o som abafado do gravador, o ranço de café esquecido sobre uma mesa, o brilho frio das lâmpadas no tribunal, as mãos que tremiam quando seguravam um envelope. Cada cena teve 2 a 3 parágrafos dedicados a retomar a psicologia dos envolvidos, o impacto nas testemunhas e a sensação coletiva de que algo maior estava sendo exposto. Ao longo do processo vieram depoimentos cruciais. Marta contou, em voz embargada, sobre conversas que ouviu na cozinha. Tiago admitiu que deixou uma gaveta aberta por descuido. Ana apresentou extratos e planilhas que não deveriam existir. Clara falou sobre papéis que circulavam como se nada acontecesse. E João relatou entradas no sistema que não batiam com a presença real de visitantes. Esses depoimentos foram combinados às evidências técnicas e compuseram uma narrativa robusta que a promotoria usou para formalizar denúncias por fraude, lavagem de dinheiro e corrupção. A pressão pública fez com que investidores começassem a se distanciar, membros do conselho renunciassem e parceiros institucionais pedissem auditorias independentes. Em paralelo, organizações civis exigiram medidas legislativas para evitar que estruturas similares continuassem operando com tão pouca transparência. No primeiro mês após a revelação, a casa de Ricardo transformou-se em símbolo público. Havia investigações internas paralelas, entrevistas na televisão e uma queda abrupta na confiança empresarial em torno do seu nome. A ação mais imediata foi a instauração de inquérito policial por parte do delegado Pereira, que pediu quebra de sigilo bancário e colaboração internacional. A mídia investigativa publicou reportagens detalhadas, os funcionários que colaboraram com Gabriel ganharam proteção, e uma movimentação de acionistas exigiu uma auditoria externa que encontrasse raízes profundas nos contratos. Gabriel recebeu apoio legal e proteção testemunhal, e sua mãe Marta recebeu auxílio para se mudar para um local seguro temporariamente. A comunidade que antes ignorava a família começou a vê-la de outra forma. Vizinhos que antes murmuravam passaram a visitar com alimentos e palavras de encorajamento. 3 meses depois, novas camadas de responsabilidade surgiram. Processos civis foram movidos por ex-parceiros comerciais de Ricardo, alegando prejuízos causados por operações opacas. O Ministério Público apresentou indícios suficientes para levar o caso a júri em algumas frentes. A pressão fez com que empresas desligassem relações comerciais e que órgãos reguladores iniciassem mudanças de procedimento para fiscalização de contratos. Para Gabriel, a vida ficou bagunçada. Foi convocado a depor formalmente, recebeu ameaças veladas e também propostas indecorosas para abandonar o processo em troca de dinheiro. Ele recusou, amparado por advogados e por uma rede de defesa formada por ONGs que atuam em defesa de trabalhadores e de transparência. A repercussão social incentivou debate sobre proteção de denunciantes e leis mais rígidas contra a intimidação de testemunhas. 6 meses depois, a história já havia produzido efeitos duradouros. Ricardo enfrentava processos múltiplos, alguns conselhos fiscais iniciaram procedimentos para bloqueio de bens e sua imagem pública estava seriamente comprometida. Uma ação civil pública levou à criação de um fundo de reparação para vítimas de práticas empresariais predatórias, financiado parcialmente por acordos e por doações forçadas como parte de medidas cautelares. Gabriel e sua família receberam um suporte que incluía bolsa de estudos para que ele pudesse retomar os estudos e apoio psicológico para lidar com o impacto. Além disso, uma iniciativa legislativa inspirada no caso começou a tramitar, propondo mecanismos específicos de proteção de trabalhadores domésticos que testemunham irregularidades em lares de alto poder aquisitivo. A comunidade local criou um centro de apoio para pessoas em situação semelhante, financiado por doações e por ONGs que encontraram na história um catalisador para a mudança social. Ao fim desta narrativa, resta uma reflexão sobre a natureza do poder e a força daquilo que se achava invisível. Gabriel não buscou fama, buscou justiça.
A história mostrou que mesmo os enormes muros de silêncio podem ser rompidos por observadores que transformam a tensão em prova. O desfecho trouxe consequências legais reais, investigações, processos e a perda de status do bilionário, além de transformações institucionais que visaram reduzir espaços de opacidade. Esta é uma chamada à ação. Quando você presenciar algo errado, registrar, procurar apoio e documentar pode virar a diferença entre impunidade e responsabilização. Se essa história tocou você, deixe um comentário contando se você já presenciou algo parecido. Comece sua resposta com "Eu vi" e descreva brevemente o que aconteceu. Se você comentar, ajuda a construir uma rede de relatos que mostra que isso não é exceção. Após comentar, volte e acompanhe os desdobramentos. Casos como este desencadeiam mudanças reais quando a sociedade decide não aceitar silêncio. Para concluir, a mensagem é clara e direta. Poder não é sinônimo de impunidade, e provas bem construídas, mesmo vindas de quem parece invisível, têm força para transformar. Se você quer ver mais histórias onde cidadãos comuns confrontam estruturas poderosas, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e ative as notificações. Há sempre mais por trás das cortinas, e cada história compartilhada empurra os limites do que consideramos aceitável. Em 60 segundos, uma porta foi aberta. Em meses, surgiram investigações e mudanças. E essa história nos lembra que a dignidade encontra formas de resistir. Não fique em silêncio, comente, compartilhe e participe.